o carro. Os lubrificantes Total Al Fio você encontra na Avenida Lobo Júnior, 1011 na Penha, a Rua da Altese. Todo mundo conhece a Lobo Júnior como a Rua da Altese. E fica também na loja da Barra da Tijuca, na Ayrton Senna 4701, em frente à Vila do Pan. Vamos falar do Flamengo? Mengão. Mengão, queridão, jogou com o Botafogo. Fogão. Amado Fogão, o rei das contusões. Pô, tá feia a coisa É lá, um negócio... Olha, não sei o que acontece, tem que benzer, tem que benzer, rezar, eu não sei o que tem que fazer. Caveira de burro. Olha, alguma coisa acontece, porque o que o Botafogo machuca de jogador é uma coisa assim assombrosa. Hoje, fratura da fíbula do Ayrton. O Arnaldo deu um susto, lateral direito, é o quinto lateral direito. Quinto, em um ano. Quinto lateral direito do Botafogo. Aí machucou. Acabou que não era o dele. O Arão não teve culpa nenhuma. Os dois lances. Não, eu acho que o Arão, embora tenha sido protagonista na cena, nos dois acontecimentos, não vi nenhuma maldade dele. E o Ayrton, vocês vão ver o lance aí, o Ayrton, ele cai com o pé dobrado em cima do pé. Foi o que aí arrastou, ficou o peso ali na fibra, o osso não resistiu. Deve ter perdido na grama também. Prendeu na grama, certamente. Grama prendeu. horrorosa. E mais o peso do corpo. Quando deu a pancada, houve a fratura. Mas vamos ver, porque foi um jogo interessante, com momentos também marcantes e interessantes. O Vinícius Júnior perdeu um gol, quase fez, bateu na trave. E no final, a última bola do jogo, o Roger, ele e a rede, era só fazer o gol. E ele conseguiu perder. E o Botafogo, por isso, não ganhou, embora o Flamengo tenha tido mais volume. Mas, normalmente, o adversário do Botafogo costuma ter mais volume. O Botafogo dá a bola para o adversário, se tranca e vai no contra-ataque. O Botafogo sabe sofrer, né? É, o Botafogo sabe sofrer. Vamos ver como é que foi esse de hoje, 0-0. E interessante, Pedro, porque o Botafogo começou melhor. E o Botafogo estava muito cansado. Eu imaginei que o Flamengo ia vencer essa partida até com uma facilidade, mas pelo cansaço do Botafogo. E o Botafogo começa melhor. Vocês podem notar que ele chega mais com Olha a defesa do Muralha. Olha a defesa do Muralha. E depois, né, moço? Depois de 15 minutos, o Flamengo equilibra e toma conta do jogo. Agora, eu acho que o Flamengo mandou muito mal em não ter jogado no Maracanã. Desprezou sua torcida, jogou para o estádio vazio. E se jogasse no Maracanã... 30 mil para cima. 40 mil pessoas lá gritando, incentivando. O Guerreiro. Não sei se o Flamengo não ganharia, não, hein? Não tivemos 9 mil pagantes. Pode ter saído hoje, caro demais essa economia de não jogar no Maracanã. 9 mil pagantes apenas. Agora hoje. o Botafogo puxa esse contra-ataque, olha. Ah, como é que perde um gol desse? Olha agora. A zaga falha. Roger, Olha agora. ele, a rede e a sorte do Flamengo. Tava lá, eu acho que São Judas Tadeu virou zagueiro. Olha o Everton, olha. Tira do goleiro. O Botafogo teve, inclusive, sorte, né? Então, obviamente, a gente conclui que o Flamengo teve um azarzinho aí. Porque o Botafogo tem um elenco enxuto na conta do chá e vai começar a pesar para o Botafogo essas ausências. Eu não tenho a menor dúvida disso. O time é muito bem treinado pelo Jair, mas vai faltar peça. Olha o final da Flamengo, tá vendo? Olha agora, o volume de jogo do Flamengo é total. Aí o Vitor, Vinícius Júnior, né? Eu quero falar o seguinte, quando a gente vê os melhores momentos, você pediu para falar depois, o menino está começando, estão jogando muita responsabilidade nas costas dele. Eu não sei se vai dar jogador. Nós temos N exemplos de jogadores que do Júnior, juvenil, pintaram e não aconteceram. E ele foi vendido por um dinheiro realmente assombroso, até hoje não entendi porquê. Agora eu quero ver ele começar jogando uma partida devagarzinho, porque ele entrou aos 35 do segundo tempo, o Botafogo com um palmo de língua para fora, cansado para dedéu. E eu gostaria de analisar um pouquinho, porque já começo. É o novo Pelé, ele é isso, ele é aquilo. Vamos devagar, gente. Vamos devagar. O Diego, quando estreou no Santos, ele tinha 17 anos. Ele estreou com a mesma idade do meu. O Vinícius Júnior faz 17 anos agora, em 12 de julho. Começou com 16, só o Pelé com 16. Mas ele está com 17 Ronaldo Fenômeno com 16. Também, 16. E Reinaldo do Atlético. Agora, o problema não é a idade. O Mazzello está falando, o que o Mazzello está falando é que o cara que faz essa transição, ele pode fazer bem feito e explodir, ou mal feito e acabar. Isso acontece realmente. O Flamengo tem N exemplos, né? O Negueba era o novo... O Flamengo pegou um jogador chamado Pintinho, lembra dele? Pintinho. O Zico foi pro meio do centro do campo, botou a camisa 10 nele, está aqui o futuro, é o sucessor, é o novo Zico e tal. Isso, bem lembrado, bem lembrado. Lembra? E não aconteceu nada. Aconteceu o quê? Nada, rigorosamente nada.
Então, há outros exemplos. O Nélio no Flamengo, o Nelinho, recentemente. Irmão do Gilberto. Gênio e Ah, tal. não, o Nelinho. O Nélio Lourinho. Era o Lourinho, Que o Flamengo revelou e jogava uma barbaridade. A última vez que eu ouvi falar, ele estava no CFZ. Eu acho que é esse menino também. Perdeu. Vamos ouvir o que os treinadores falaram? Aliás, os jogadores também, porque o Diego e o Bruno Silva se pronunciaram. E os técnicos do Flamengo, Zé Ricardo, e do Botafogo, Jair Ventura. Eu acho que dificultou demais, não é choro não, dificultou demais o campo, a gente não conseguiu. No primeiro tempo a gente teve até algum volume, mas um volume um pouco estéreo, a gente não definiu o ataque com muita eficiência. No segundo tempo a gente conseguiu fazer isso com um pouquinho mais de capacidade, mas tanto o Arão quanto o sistema defensivo acho que se comportaram bem, alguns equívocos técnicos. Além da cobrança que a gente tem, eles têm também a questão, acho que o gramado atrapalhou bastante a nossa equipe. Muito feliz com esse retorno. Como eu disse, ficar de fora é bem complicado, mas apesar de fazer parte, né, da nossa profissão, foi um período difícil. Lógico que todas as mensagens que vim recebendo, o apoio, fez com que esse tempo também passasse mais rápido, mas retornar é maravilhoso. Poder vestir a camisa, estar ali com os meus companheiros para enfrentar dificuldades, né, e poder ajudar diretamente é maravilhoso. Então, por esse lado eu estou muito feliz. Por outro, é claro, não muito, porque o empate não era o nosso objetivo, mas temos que seguir dessa forma, que eu acredito que as vitórias chegarão. E assim, eles também tiveram chance, nós também tivemos chance, mas dentro de tudo que aconteceu, de uma classificação, de um jogo de manhã, um calor, o desgaste físico, você conseguir pontuar jogando fora de casa, não foi ruim, não. Agora é conversar com o departamento médico, né? Já perdeu mais 2 hoje, vamos ver, vamos lá, tem que se reinventar de novo. Fica triste, né, pela fratura dele, a gente conversou com ele, dando força para ele, e infelizmente aconteceu, mas espero que ele recupere logo aí. O Jair teve que mudar a forma de jogo porque perdeu o jogador por lesão, mas como eu falei, nosso grupo é forte, nosso grupo não se resume só aos 11 não, quem entrou acho que deu conta do recado, o Gilson entrou, o Dudu, o Matheus hoje jogou, foi bem, então acho que isso prova que a nossa equipe tem um grupo qualificado e não limitado como muitos falam por aí. Olha o Renan. Bom. Tinha que voltar vendo o Renan ali. A tatuagem. Você viu coladinho. Muito mais pé de derrota. Agora, vem cá. O Botafogo, que não tem o time que o Flamengo tem, não gasta o dinheiro que o Flamengo gasta, até porque não tem esse dinheiro. A folha de pagamento deve ser 1/3 ou 1/4. O Flamengo pode comemorar um pontinho ganho por um aspecto. Se o Roger tivesse um mínimo de competência, na hora de acabar o jogo, o último lance do jogo, qual foi? O Roger perdeu um gol absolutamente feito. Você vê que futebol é uma trairagem só. O Botafogo perdeu um gol no início e perdeu um gol no final. O Flamengo perdeu vários, né? Eu sei. O Everton perdeu um gol de frente. Mas você vê que o Flamengo, apesar de ter empatado e estar lamentando, o Flamengo poderia perfeitamente ter perdido o jogo. O Flamengo tem que lamentar, principalmente que ele era o mandante, né? Pois é, eles tinham obrigação de ganhar. Obrigação de ganhar os jogos que ele manda, né? E porque o Botafogo no retorno deve jogar em casa. Se ele empatar ou ele ganhar do Botafogo, ele recupera esse prejuízo. E se ele perder? É verdade. E dependendo de outra coisa, um negócio que não dá pra gente admitir, nós que trabalhamos com futebol, como é que a gente vai admitir um jogo desse, com uma rivalidade dessa altura do campeonato, um jogo feito de volta redonda? Por que não foi feito no Maracanã isso, menino? Você quer uma resposta exata? Quero. Vai em Bangu que você vai encontrar a resposta. Mas por que o Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3. Por que o Fluminense joga no Maracanã, o Flamengo não joga? O Flamengo poderia ter jogado no Maracanã. Claro, não foi por causa da diretoria, né? Aí não é Bangu, aí é problema de discussão, de custos. Mas é a consequência. Claro, sim. Mas de custo para jogar no Maracanã. Poderia dar 30, 35 mil, 40 mil, porque o horário de 11 horas da manhã já pegou. Eu não sei o que aconteceu para esse jogo não ter sido realizado no Flamengo estádio não da Ilha. quis. Porque é o seguinte, como a Patrícia Morim ela é secretária do prefeito Crivella, e o Flamengo não quer bater de frente com o Crivella, mas aconteceu alguma coisa, porque teve um camarada lá que é responsável pela liberação dos estádios, de eventos, assim, e esse camarada foi demitido na quinta-feira. Às vésperas do jogo ele foi demitido. O que aconteceu, eu não sei. O Flamengo não quer falar sobre isso, deixa pra lá e tal, e levaram o jogo para Volta Redonda, numa punição ao torcedor. Com todo respeito à Volta Redonda. Porque, inclusive, o Botafogo saiu no prejuízo, que 2 jogadores se machucaram por causa do estádio do gramado, né? Bom, é uma encrenca. É uma encrenca. Boa noite, Marcelo.
Boa noite, seu Penido. Prazer em vê-lo. Você já falou, então. Então vamos embora. Então, não quero. Talvez você tenha feito isso para poupar José Rodrigues da Cunha Filho. Poupar? Não, depois da derrota, porque você sempre, Luiz Penido, você começa com o Maurício, passa para o Zé Cunha, vem para mim e depois segue. E depois segue. Não, senhor. Talvez você tenha feito isso. Não fez não. Ah, não? Não, porque eu estou até admirado com as gentilezas do Penido. O Penido, ele falou que o juiz viu um pênalti contra o Vasco da Gama, só ele e Mazella. Bondade do Penido, né? O Penido acreditar que o Mazella ia dizer que realmente não houve o pênalti. Claro que o Mazella vai dizer que... Houve o pênalti. Que houve o pênalti. A favor do Grêmio, sim, claro que foi pênalti. Claro. Deixa eu dar meu boa noite, então? Pode dar. Boa noite. Então, primeiro eu quero parabenizar a todos os amigos que acompanham a gente, porque onde que a gente vai falar na rua, aí, o Mazella, o Penido, a galera toda, o Maurição, você pega no pé, o Zé Cunha está sempre brigando com você, mas é assim mesmo, a vida é essa. São opiniões divergentes, mas a idade trovecta de todos nós aqui acaba realmente, às vezes, pegando. Mas fala sério agora, Penido, boa noite para você mais uma vez. Seguinte, sábado fiz pela Nacional, você fez pela Globo, fiz pela Nacional. Você foi mais ouvido que eu, mas um dia eu vou chegar lá também, não tem problema nenhum. Eu fiz pela Nacional, Fluminense e Vitória. E quando eu vi a escalação do Fluminense, me surpreendeu o Renato, que é reserva da lateral direita, entrar no meio de campo. Falei, o Abel tá maluco. O Abel, mas realmente o Abelão é campeão. Ele conseguiu fechar um pouco mais o lado direito do gramado, protegeu mais a defesa. Fluminense, se você analisar o resultado, vindo nas redes sociais, a torcida, é lógico, maravilhoso, sensacional, extraordinário. Não foi bem assim. A movimentação da esquematização tática do Abel foi legal, a defesa ficou mais protegida, o Fluminense demorou a acertar o ataque, o time do Vitória é horroroso, é horrível. Quem joga com Vitória tem obrigação de vencer. O Pet vai contratar o técnico, que o Pet é o roupeiro, o massagista, o treinador, ele faz tudo. Agora ele caiu na Real e falou, não, você é só o diretor de futebol, esse negócio todo. O Fluminense fez 1-0 com o Richarlison, o time se tranquilizou, voltou melhor para o segundo tempo, movimentação. Ele já contratou o técnico. Quem agora? Alexandre Galo. Alexandre Galo. Então, novo técnico do Então Vitória. ele vai continuar técnico. Ainda falar nisso hoje, o Mazella, o Santos demitiu o Dorival. O Dorival. E dizem que pode ser o Levir Coupe ou o Marcelo Oliveira. São as principais opções do técnico. Primeiro o Levir, depois o Marcelo. Essa é o grau de exigência do Santos. Só para fechar. Aí o Fluminense fez 2-0, voltou bem para o segundo tempo, aí relaxou. Começou a tocar bola. Correu risco. A mexida do Pet foi boa, o Vitória cresceu, fez 2-1 e em determinado ponto do jogo estava mais fácil o Vitória empatar do que o Fluminense fazer o terceiro gol. Aí o time se tranquilizou, o Abel lançou mais um garoto, o Matheus Alessandro, muito veloz, você viu o jogo. Ele veio aí da Taça da Favelas, Taça das Favelas, 2014, negócio desse. Muito bom jogador, o garoto tem futuro, devagar. O Wendel jogando muito, mas já está começando a valorizar um pouquinho a bola, mas de qualquer maneira o Fluminense poderia ter matado o jogo, perdeu depois um caminhão de gols. Parabéns ao Abelão, parabéns ao Fluminense, pé no chão, time venceu, mas não foi tudo isso, mas foi importante pela vitória e dá um certo conforto e alívio para o torcedor tricolor. Boa noite a todos. Bom, está dado boa noite do meu amigo Cunha. Cunha, você quer acrescentar alguma coisa antes? Porque a gente vai falar sobre o jogo, detalhe, mostrar os lances. Não, claro, eu queria só dizer uma coisa, que quando a gente estava vibrando com o Vasco da Gama fazendo um primeiro tempo brilhante, não, mas um primeiro tempo que poderia ter decidido, o técnico do Vasco da Gama, no intervalo da partida, acabou com a nossa festa, substituições horrorosas, o árbitro do encontro, não sei o que ele tem contra o Vasco da Gama, deu um pênalti que só ele viu, e o nosso menino aqui do Fluminense... Não, eu não sou do Fluminense, eu sou jornalista. Analiso também o Fluminense com um pouco mais de carinho, como você o faz em relação ao clube que você está se referindo agora. Tá certo. O menino ali do Fluminense, aí o árbitro marcou o pênalti que não houve, e no final da partida, quando todo mundo achava que a gente ia diminuir, o Nenê, que é um craque, um jogador experiente, um camarada andado, se jogou lá na área, tinha tudo para fazer o gol.
queria o pênalti e acabou levando um cartão amarelo. Boa noite e muito obrigado pela audiência. E por causa desse pênalti, desse cartão, pseudo-pênalti, que não foi não, mas por causa desse lance, o técnico do Vasco acabou expulso. Foi expulso. Não, o Milton Mendes acabou reclamação. expulso. Bom, já que nós falamos em Vasco, também não dá para falar em Vasco sem falar no Alex Calheiros. O cara é mais que demais. Ele é fera do Pop Bola, da Rádio Globo, e é integrante da equipe do Pop Bola. E de vez em quando ele dá uma moral aqui, pinta, valoriza o balanço esportivo com sua presença ilustre, seu talento. Quem sou eu? Quem sou eu? Boa noite, Penido. Fala, boa noite a todos. Para começo de conversa, eu achei que foi inclusive pênalti no Nenê. Que houve um deslocamento de ar ali. Naquela jogada em que o cara ele ameaça, ali tem um deslocamento de ar e o Nenê é muito franzino, ele caiu. Isso deveria ser marcado. Até porque o primeiro pênalti lá que o seu juiz inventou e que o nosso só ele viu, concordo, tá, só ele viu. Ele e o juiz. Não sei nem se o juiz viu também. Eu que falei pro juiz, marca. Pode ter sido. Você estava no jogo, não? Tava. Não, você sabe que agora tem comunicação com a arbitragem. É isso. Eu era um dos caras que falavam com a arbitragem, ó, foi falta, não foi. Então. É isso, porque não foi pênalti, não foi. Aquilo ali, ok, são gaúchos, a gente sabe que tem aquelas histórias, pessoal de Pelotas, né, Porto Alegre, é um pessoal assim mais frágil. Agora, né? o menino Jeromel, que é um baita jogador de seleção, zagueiraço. Este é. Ele se denuncia no momento em que ele estica os dois braços para mergulhar. Claro que ele tocou na perna do jogador do Vasco, tocou. Quando ele vem em velocidade, você vai ver no replay depois, acompanha, porque tem gente, por zoação, qualquer coisa assim, acha que foi. O pessoal, por exemplo, o cara que é flamenguista, não, foi pênalti sim, para tirar onda. Mas ele abre o braço e ele sente que vai pegar no cara, ele tira o braço quando o Jeromel está chegando. E aí o Jeromel levanta as duas mãos e mergulha, dá um voo. Ao mergulhar, ele bate na perna do menino do Vasco. O Wellington. Então, assim, o juiz tem juiz, tem bandeirinha, tem cara atrás do gol, pelo amor de Deus. O Wellington, eu acho que o Wellington, ele deu uma vacilada. Ele foi imprudente, que ele deu um passinho atrás ali. Ele mesmo admitiu isso. Ele deu um passinho atrás ali. Não, nisso ele mandou mal. Que é muito de pelada. Pelada que às vezes a gente faz isso, deixa ali a pé, ou deixa o pé um pouco para trás. Mas não dava para derrubar o cara. Aquilo o cara já veio se jogando. Olha só, agora falando sério, pênalti não é fratura exposta, gente. Pênalti não é fratura exposta. Na minha modestíssima opinião, o Zé Cunha fica me sacaneando e falando negócio de garoto do Fluminense, não. O primeiro cara a elogiar o Vasco nesse programa fui eu, quando contratou o Milton Mendes, e falei, vai dar certo. Então, quem acompanha o Balanço Esportivo sabe que eu, primeiro, da minha isenção em tudo. Segundo, que eu dou minha opinião, independente de estar certo ou errado, mas eu falo o que eu penso e que vejo, na minha ótica. E o menino Wellington, ele deixa a perna atrás. Eu vi as imagens do Sport TV. O Sport TV repetiu de vários ângulos e é visível isso. Ele deixa a perna, agora a gente está brincando e tal, ele deixa a perna. É lógico que o Jeromel valoriza, se joga, mas acima de tudo, vocês não estão falando. Ele não ia ficar na cara do gol, tinha cobertura, ele foi irresponsável, foi desnecessário e acabou prejudicando o Vasco da Gama. Isso é que tem que ser dito aqui no Balanço Esportivo. Mas o árbitro tem o dever, o árbitro ganha muito bem para saber o que é situação forçada e o que não é. Na minha opinião... Ele não deu cartão amarelo? Por que ele não deu pênalti? Porque ele deu foi pênalti no garoto e no Nenê não foi pênalti, óbvio. O pênalti foi o cara da linha de fundo, foi o auxiliar da linha de fundo, não foi o juiz, não. Foi o árbitro. A gente tem a imagem, vai mostrar já para você aqui. Agora, também o Nenê, é bom dizer o seguinte, o Nenê deu uma vacilada, porque naquele momento ali, que era o momento final do jogo, a bola, ele deu um corte, abriu aquele clarão ali que ele podia ter chutado, e ele abriu mão de tentar o gol para simular uma situação. É verdade. Isso aí, ainda mais para um jogador como o Nenê, que é um cara experiente, ele poderia ter arriscado chutar. Agora o Vasco jogou muito bem, tá? O Vasco jogou muito bem. Também acho. Não merecia derrota e zero preocupação em relação a esse resultado. Quarta-feira a gente massacra o Corinthians, depois vem a Sport. E em 3 ou 4 rodadas a gente já tem uma frente aí. Lembrando que o Corinthians joga no Rio, né? O jogo é no Rio. O jogo é no Rio. E Corinthians em São Januário, quarta-feira. E tomara que o Vasco da Gama jogue os dois tempos.
que hoje ele jogou um só. Só para lembrar, Penido, rapidamente, Corinthians com o Vasco no Rio, Fluminense com o Atlético Paranaense no Rio, o Flamengo vai a Recife... Terça-feira no Rio, o Flamengo vai a Recife pegar o Sport e o Botafogo vai a São Paulo, na capital, pegar o Santos no Pacaembu esse jogo. Muito bem. Todos nós gostamos muito do Vanderlei Luxemburgo, né, Pedro? Mas o Luxemburgo é uma pessoa legal, um cara boa praça, tudo. Eu, por exemplo, tenho uma amizade muito grande pelo Vanderlei, pela família dele. Eu gosto muito dele. Mas ele agora foi para o Sport Recife, Pedro. Eu estou imaginando Só falta ele dizer que é campeão de 87. Eu estou imaginando um jornalista canalha, que tem jornalista canalha. O cara chegar para ele lá e perguntar, Vanderlei, em 87, quem é que foi campeão? O Sport ou o Flamengo? E só um detalhe, Maurício, olha só, rapidamente, a moral que ele chegou em Recife, eu fui a fazer o jogo pela Nacional em Recife na quarta-feira, o estádio quase de pé, gritando o nome dele. Uma moral incrível que o Vanderlei está com... Bom, empatou uma e perdeu outra, não sei se a moral já é mesmo, mas de qualquer maneira... Mas é um técnico consagrado. Falar em consagrada, Marina Reiser, que é um encanto e que é um talento, vai na interatividade aqui com a gente, papeando com a galera. Tá tudo bem? Tudo em cima? Tudo limpo e liberado, Marina? Boa noite, Penido. Tudo certo? Olha, vocês que estão em casa sabem que para participar do Balanço Esportivo é super fácil. Basta entrar na página do Luiz Penido no Facebook e lá vocês mandam as perguntas e fazem os comentários. A rodada tá bombando, Penido. Olha, o Eduardo Luiz Marrom diz: Vinícius Júnior hoje mostrou que vai evoluir muito. Jogou demais, deu caneta, jogou bola na trave e os antes... continuam na inveja porque não receberam 164 milhões pelo futuro melhor jogador do mundo. Pedro Luiz, o Vasco jogou bem demais, prefiro o Douglas mais recuado. Bruno Marques comentando que o Vinícius Júnior hoje já jogou mais que o Berrio e o Gabriel juntos. E aí tem uma pergunta aqui, já que o assunto no momento é Fluminense, a gente vai ver já, né, os melhores momentos. O Luiz Figueiredo pergunta, dá boa noite a todos, e pergunta para o Mazella o seguinte: de que maneira o Abelão formará o meio-campo sem o Sornosa e o Wendel, hoje a caminho da Europa? E manda um beijo a todos. Mas não está a caminho, hein? Ainda não. Aliás, o Fluminense hoje definiu que custa a liberação dele 55 milhões. Tem que ser assim. Se o Vinícius, 16 anos, também acho que mais... A situação financeira do Fluminense está com água até o nariz, é complicado. Vai ter que vender 1 ou 2 jogadores para poder sair do sufoco. Agora, se sair o Wendel, que é a grande revelação, vai ficar complicado, porque o Fluminense não tem no seu elenco um jogador à altura para substituí-lo. Meu amigo, vai ficar muito complicado, mas não deve sair agora, pelo menos até essa janela, provavelmente mais no final do ano. Mas está difícil. Não tem, então, um jogador à altura. E o Sornosa machucado fica menos ainda, fica mais complicado para substituí-lo. Mas vem cá, o Fluminense com o meio-campo, digamos, na hipótese dele botar 55 milhões ou um pouco mais de grana, porque a necessidade obriga, o Fluminense teria Douglas, Orejuela, Sornosa e Scarpa. Mas o Douglas não é titular, já perdeu o Pierre vai estar machucado, vai ser operado. Vai ter que ficar bom. Mas o Pierre é reserva. Teria que trazer, na minha opinião, a princípio, teria que trazer um jogador de fora para poder substituir. E o Gustavinho Scarpa, depois daquela entrada maldosa do jogador do Madureira, até agora não conseguiu voltar. Ele está sem ritmo, Está sem ritmo. Ontem não jogou muito bem, errou muito passe. Mas, de qualquer maneira, é um grande nome do Fluminense, mas não vejo, dentro desse atual elenco, o Wendel saindo um jogador à altura para substituir. É só você ver esse menino do Flamengo, Vinícius Júnior, que é um baita de um jogador, né? Uma promessa e tanto. Ele entrou a primeira vez, foi mal, entrou a segunda, foi mal. Na terceira ele já não foi, hoje ele entrou e arrebentou. Deixa eu fazer... Quer dizer, o ritmo tem tudo a ver. Claro. Mesmo estou comparando o Scarpa com ele, porque o Scarpa já é um jogador profissional há algum tempo, já tem uma rodagem no time de cima. Mas... Eu só acho, Maurício, Pereira, eu vou falar, é o seguinte, eu estou sendo o advogado do diabo agora, o Vinícius Júnior, ninguém viu ele jogar em cima ainda, gente. Não, mas só pra gente não perder o foco, mas a gente vai falar de Flamengo, aí você vai... Eu vou falar sobre isso, porque ele entrou no final do jogo com o Botafogo com um palmo de língua para fora. Vamos pegar aqui o papo do Fluminense pra gente não perder o fio da meada, porque a gente tem no ponto aqui os melhores momentos do Fluminense. E eu, por exemplo, saí do Maracanã satisfeitíssimo, levei um susto lá, outro aqui, acolá. Eu estava narrando o jogo pela Globo, pela CBN, logicamente empenhado em ver uma vitória.